Olá, graça e paz seja convosco. Livro de São Lucas, no capítulo 18, verso 1, a Bíblia nos diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele disse: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aqui nós vemos o poder da perseverança. Nesta parábola, o juiz iníquo, o Senhor Jesus enfatiza o grande poder da perseverança e da paciência para alcançarmos os nossos objetivos. A grande perseverança daquela viúva importuna foi determinante para lograr êxito diante daquele juiz iníquo, que por não temer a Deus e nem respeitar homem algum, também não se mostrava tão disposto a atender ao pedido de pessoa alguma. Segredo da perseverança. O segredo da perseverança é a insistência e a busca incessante pelo alvo a ser alcançado. Perseverar é não desistir, mesmo em face das circunstâncias adversas. Mesmo percebendo o coração endurecido daquele juiz, a mulher não desistiu de pedir solução para a sua causa. Lá no livro de Lucas 21:19, o Senhor Jesus disse: Na vossa paciência possuí a vossa alma. No livro de Colossenses, no capítulo 1 e o verso 11, Paulo afirma que devemos ser corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Livro de Colossenses, no capítulo 4, verso 2, Paulo ainda nos aconselha, dizendo: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Algumas pessoas, sim, a Bíblia registra a história de muitas pessoas que venceram pela perseverança que tiveram. Lá no livro de Números, capítulo 14, verso 24, o próprio Senhor deu testemunha da perseverança de Caleb. Ele diz: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu levarei à terra em que entrou, a sua semente a possuirá como herança. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 13, Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, Lucas escreve: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. O apóstolo Tiago afirma que temos por bem-aventurados os que sofreram. As promessas de Deus são para os que perseveram, enfrentando o sofrimento e não desistem de lutar. Nós vemos isso lá no livro de Hebreus, no capítulo 10 e o verso 23. Persistir, não parar, não desanimar, não deixar de lutar, não deixar de buscar os nossos objetivos. Confie em Deus, entrega para Ele os seus sonhos, mas não desista, não pare, continue. Ainda mais um pouquinho de tempo e nós alcançaremos a vitória. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim alcançará a sua coroa. E aquele que perseverar até o fim alcançará os seus sonhos, seus objetivos. Confie em Deus, deposite nele a sua confiança, mas não pare, não desista, porque a nossa vitória está próxima. Fico com essas palavras em nome do Senhor Jesus.